Ventura, durante 5 séculos, o que é que vocês foram lá fazer em África? Durante 5 séculos, o que é que vocês foram lá fazer em África? Foram roubar o nosso ouro, foram roubar nosso diamante, foram nos escravizar. Quem construiu? Ventura, quem construiu? Fomos roubados. Os ouros, o diamante. É isso que está a dizer. A culpa é dos portugueses. Então porquê é que veio para cá? Porque eu vim cá buscar o que vocês foram pegar na África para cá. Vim cá buscar para levar de volta o que vocês pegaram. Nós temos que respeitar a história de Portugal tal como ela é e não querer agora reescrever a história, seja pelos africanos, pelos asiáticos, ou seja por quem for. Em Portugal, os portugueses primeiro. Eu acho que esse debate é importante que aconteça, e também aconteça mesmo nesta intensidade, ok? Do homem a transpirar, o homem a sair coisas na boca. Eu acho que é importante que esses debates aconteçam nesta intensidade, porque a única forma de fazermos justiças aos africanos que foram mortos, torturados, violados, o atraso econômico que a África sofreu, é falarmos desses temas, ok? Se nós falamos, isso aqui não vale a pena só, isso aqui não é... Não. A história deve ser claramente aceita e ela está ali, ok? E infelizmente esse debate entre o André Ventura e aqui o nosso irmão jamais avançaria, porque a história está ali, estamos a olhar para ela com a mesma verdade, a história está lá, é verdadeira. Okay? Aconteceu isso, tudo o que aconteceu, o André Ventura confirma, também o senhor confirma, só que a perspectiva é diferente. A perspectiva minha é de descobrimento, a minha perspectiva é de hegemonia portuguesa, e a tua perspectiva é de exploração. Okay? Está lá a história, mas há duas perspectivas. E enquanto isso acontecer, estes debates não nos levarão a lado nenhum. Okay. Antes de avançar para este comentário, quero te pedir, meu irmão, por favor, faz like neste vídeo, inscreva-te e partilha. Ok, o teu like, a tua inscrição é meu combustível, minha alegria, minha felicidade, a razão pela qual eu volto para cá. Quando você faz like, significa que você gostou do vídeo. E se você gostou, eu volto a gravar mais vídeos. Quando você partilha, quando você subscreve, está a dizer que, queres que eu grave mais vídeos, queres que mais pessoas vejam o vídeo, queres que o canal cresça, e isso faz-me bem, ok? É meu pagamento e meu salário. Portanto, faça like, meu irmão, e não fique chateado quando eu fico aqui a repetir imensas vezes, faça like, tá bem? Muito obrigado, e continuando. Estava a dizer que estes debates são importantes, porque é a única forma que nós temos de honrarmos os nossos irmãos, okay, que pereceram durante o processo de colonização, escravatura, exploração e não só. A escravatura, o neocolonialismo, o racismo é um negócio, sempre foi um negócio, e vai ser necessário alguns manterem esse negócio porque é um negócio. Os negócios, para deixarem de ser negócio, o Estado tem que legislar, tem que proibir. Houve proibição do tráfico de seres humanos, de escravatura, mas a escravatura, pronto, reorganizou-se, ganhou outros modelos. Okay. Por isso é importante falarmos desses temas, mesmo nessa intensidade. Quase iam lutar os dois, mas é importante se falar nessa intensidade, porque quando você me ameaça ou te ameaça, eu acho que começo a levar a sério o teu problema. Agora, para debater esses temas, para nós africanos, nós precisamos de nós africanos precisamos de porque Portugal está seguro na sua história, ok? Está nos livros manuais de formação, estão nos museus das coisas, precisa dessa história manter como está, ok? Está confortável porque são os africanos que imigram para Portugal em situação de desvantagem e são os portugueses que imigram para a África em situação de vantagem. É só você olhar o que é que os portugueses fazem, trabalham onde vivem em África e como é que os angolanos, os africanos vivem e trabalham na Europa, okay? Mesmo em termos de quantidade. Verás que portanto, os africanos vão para a Europa em condição de mais debilidade possível. Okay? Portanto, a história ainda está bem. Okay? Portanto, o fator aqui, hegemônico ainda está bem. Eu digo que a escravatura, o neocolonialismo e não só, é um business, um negócio importante que alguns queiram e precisam manter a coisa a funcionar. Ponto. Mas eu estava a dizer que para debater um tema desses, com o André Ventura, que tem bases filosóficas, bases históricas, bases legislativas, tem poder, é deputado, segundo o maior partido da Assembleia Nacional de Portugal. As próximas eleições estão um pé, um passo, uma vírgula de conquistar o poder. Para você debater um tema desses com o André Ventura, você não pode ficar nervoso. Se você ficar nervoso, vais perder a racionalidade. E, acima de tudo, esse tema exige de você calma e base de conhecimento.
histórico e também filosófico. Okay? Porque senão depois você tem razão, mas você perde no debate e não consegues colocar André Ventura a refletir. Se eu não estou preparado intelectualmente para debater esse tema, poder obrigar a colocar André Ventura a refletir, não no momento da discussão, quando acaba a discussão, quando ele vai para a sua casa, se eu não conseguir colocar a refletir quando ele vai para a sua casa, então às vezes vamos ficar só no vazio do tema. Depois, no fim do debate, fica tipo eu ganhei, ele perdeu, ou então eu ganhei, ele perdeu. Nem isso aqui nem é para ganhar e perder. Essas discussões é para amanhã chegarmos a um único denominador comum, dizer assim, pá, ok, até a história, eu aceito a história, eu errei aqui, acertei aqui, portanto, o que você quer é isso aqui, ok, está aqui o que é teu, está aqui o que é meu, e agora estamos fechados. Isso exigirá do africano, todos nós africanos, uma base de conhecimento sobre a nossa história. Exigirá, claro, que os africanos consigam fazer parte das instituições ou então incluir as instituições nesses debates, incluir o parlamento, incluir os tribunais, incluir as escolas, as universidades, os académicos. Então, porque as instituições têm poder, têm força. Okay? O André Ventura é deputado, ele pode ir para o parlamento e submeter um projeto de lei e avançar, esse projeto de lei pode atrasar ou melhorar ou acelerar esse processo de reconciliação da nossa história. Porque nós temos uma história que está lá, que é verdadeira, mas que não é reconciliada, porque existe duas visões, uma visão dos africanos e outra visão dos europeus. De Portugal em particular, porque outros países europeus também têm outras visões, tanto que já há países europeus que devolveram, por exemplo, alguns artefatos, ponto. Portanto, está lá a história e nós temos duas perspectivas. Por isso é que a inclusão das instituições pode fazer com que esses debates sejam mais acelerados possíveis, para o bem ou para o mal, mas ganhem outra velocidade. Aliás, nesse momento, se as instituições decidirem entrar, é para melhorar o debate, é para melhorar o fim, o melhor fim para todos. Claro, nessa questão aqui eu acho que não há assim melhor fim para todos, porque, imagine remover todas as peças culturais de Portugal para a África, imagine corrigir a história de todos os manuais, né, base de Portugal, imagine remover alguns nomes, não é, tempo, de europeus nos países africanos, como o nome das províncias, o nome dos municípios, o nome da rua, que ainda são muito aportuguesados. Aliás, agora o Burkina Faso decidiu alterar o nome das províncias para nomes locais, nomes que foram aplicados pela França. Agora, o Burkina Faso vai alterar os nomes para nomes locais, okay? E também vai aumentando o número de província, não só para contrariar claramente a implementação francesa, mas para criar mais identidade ao próprio país. Ponto. Logo, te vou dizer que é importante aqui incluirmos as instituições, porque são elas que são detentoras do poder, e o poder é importante nesses debates, tanto que a escravatura só acabou porque o poder decidiu. Se o poder não decidisse, até hoje haveria escravatura. Claro, seria insustentável, porque uma coisa é você comprar uma máquina, outra coisa é você ter 100 escravos. Uma máquina, um trator é mais barato do que 100 escravos. Né? Sem escravos tem muito mais trabalho. Né? Tem problema de saúde, alimentação, alojamento. Hoje não era sustentável. Por isso é que a escravatura, a colonização ganhou outra vestimenta. Né? Ponto. Entanto, esse tema vai ser algum dia resolvido quando houver vontade mútua para resolver, porque aqui André Ventura, por exemplo, trouxe uma outra narrativa. Ok, você não pode me obrigar porque eu conto uma história para vocês de Vietnã, vocês de Moçambique, vocês não. Em Portugal, primeiro os portugueses. Não importa qual é a história que Portugal tem sobre vocês, em Portugal, primeiro os portugueses. Portanto, é um debate que é insustentável. Insustentável. Né? Porque nós hoje temos negros que são portugueses, mesmo de gema, e temos hoje brancos que são africanos, mesmo de gema. Portanto, é um debate que exige que as duas partes estejam dispostas a discutir. Se não for assim, que o africano tenha base histórica, base filosófica e tenha muita calma a poder aqui, claro, conseguir não perder o rumo do debate e assim obrigar, claramente, o André Ventura a refletir sobre os temas. Que algum dia, claramente, penso eu que nos encontraremos. Estamos juntos? Faz o like, subscreva até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe como sempre. Amém.